esta reunião está sendo gravada pelo anfitrião ou participante. E Entende agora não isso? davas É autorização? sair da reunião. Não, eu vou é sair da reunião, que é o outro botão. O que é que tu pensas que estás a fazer? Vem ter à conversa dos últimos 10 minutos sobre eu ser no fundo, um atrasado tecnológico e seguir as pisadas dos meus pais, não é? Estava-te a dizer, a nossa vida pessoal ou nós sermos a marca, acho que foi ainda mais exponenciado. Claro que isso acontecia sempre, principalmente acho eu, em carreiras mais artísticas, se calhar em que tu consegues, em que a separação da pessoa com o artista é menor, ao passo que tu, sei lá, és um cientista, és um developer de inteligência artificial. A tua skill pode ser a tua marca, não é? É uma coisa mais. Mas pensando numa celebridade, por exemplo, um futebolista, mesmo aí há aqui uma diferença. Se olhares para os casos, não sei precisar quando é que ocorreu a mudança. Qualquer flash interview de há umas décadas, o futebolista, umas vezes bem, outras vezes mal, estava mais livre. Dava mais asas bacuradas. Hoje, para o bem e para o mal, o discurso é mais formatado. O futebolista, enquanto está no ativo, parece que tem um guião. Não pode sair muito do guião e quando sai é logo repreendido. No tempo do Maradona, até à década de 90, talvez, primeiros anos deste milénio, talvez, houve aqui esta mudança. Uma espécie de celebridade sem defeitos. Ou pelo menos é essa imagem que se quer passar. Sim. E é isso, de alguma forma, que toda a gente tenta imitar. Se bem que depois há aqui outra perversão, a mais nos últimos anos, quer lucrar também com o avesso disto. Olhem para mim, que eu estou em ruínas. Olhem para mim, olha a minha saúde. Não querendo entrar aqui numa teoria da conspiração, já faço a ligação. Não, não precisas, não precisas. Outra forma de fingimento. Mostrou-se no seu máximo, que é o máximo fingido, mas ao mostrar-se na sua suposta realidade, outra espécie de fingimento. Uhum. O elogio que eu posso dar a este tipo de pessoas são uma espécie de Fernando Pessoa. Conseguem desdobrar-se em heterónimos, tanto no máximo como no mínimo. Se víssemos a trajetória dessas pessoas, percebíamos, normalmente há um ponto em que claudicam. Talvez seja mais fácil de ver nas grandes celebridades, ou nas celebridades que tiveram êxito muito cedo. Estou a pensar, por exemplo, no protagonista do Sozinho em Casa, ou figuras desse género, em que tiveram um Uhum. sucesso imediato desde muito cedo e não souberam lidar com a fama e aquilo destroçou-lhes a cabeça. E é o que está a acontecer, em maior ou menor escala, com as influências. De repente, tem um sucesso gigantesco. É claro que o sucesso pode ser manipulado. Vivemos no tempo das redes sociais e às vezes não é por teres centenas ou milhões de likes que isso depois se traduz em ganhos concretos, mas há um ponto a partir do qual a cabeça dessas pessoas claudica. O fingimento foi tanto, nas suas diversas facetas, tanto no máximo, no cume, como no vale, cá em baixo, e há um ponto em que tentam chegar à sua verdadeira essência, àquilo que são, e não conseguem. E aí Pois, eu acho que também é muito por aí, não é? Ou seja, o fingimento é tão constante. As redes sociais e a própria, sei lá, ampliação da figurismo público, sei que esta palavra existe, mas ser celebridade hoje em dia, acho que, coitadas das celebridades, é ainda mais pesado, ou muito mais pesado. Lá está, da mesma maneira que tu, enquanto cidadão comum, podes te sentir, acho eu, meio overwhelmed com todos os estímulos que tens e estar sempre presente nas redes sociais e sempre a pensar nisso e sempre numa bola de neve com o conteúdo que é mandado para ti. Imagino então uma celebridade, uma figura pública que tem um escrutínio ou um acompanhamento ainda maior, e é o que tu dizes. Estão ainda mais tempo a fingir e depois, se calhar, mistura-se um bocado o que é a pessoa real e a personagem. Isso é fucked up. Já não sei falar português. Mas sabes, é engraçado que eu faço isto, irrita-me fazer isto, irrita-me as pessoas que fazem isto, mas eu também faço e não consigo evitar, portanto. é de fazer de vez em quando, talvez mais do que esteja à espera. Há pessoas que pensam que me faz diferença e quando dizem uma palavra em inglês, epá, desculpa, aquilo que me faz confusão é quando há uma espécie de recorrência. Eu acabei de fazer isso, não é? Eu acabei de te dizer, se calhar o Roberto vai-me mandar. Posso dizer as neiras aqui? Podes, à vontade, à vontade. Não vou dizer, mas pode, não, estou a dizer, imagina, o Roberto vai-me mandar a o que é isso, inglesismo? Portanto, disse de antemão para me precaver, que por ti era tranquilo, critiquei-me eu a mim mesmo. E era engraçado tu dizeres que não queres saber, Jorge, para com essa merda. E a conversa acaba aqui. Imagina, tu não lês mais coisas, no somatório das coisas, não lês tanto ou mais inglês do que português? Ou uma boa parte inglês comparado com português? Houve ali uma altura, quando eu estava a cursar Física,
A maior parte dos livros que eu li era em inglês. E aí talvez tenha Sim, eu estou a sido. dizer o bolo todo, ou seja, ah, livros, Atualmente não. notícias, artigos, redes Ah, sociais, tudo. não, acho que não. Palavras lidas, ok, ok. Acho que não. No meu caso, acho que não. Para as gerações mais novas, e joga com uma ideia, não sei se é conspiração, mas pensamos que as coisas mudam, mas de facto as coisas ficam mais ou menos iguais, só que com outros nomes. O que é que fica igual? Há aqui uma espécie de provincianismo em relação a uma certa língua. Aquilo que existia, por exemplo, no tempo do Essa de Queiroz em relação ao francês, que o português achava que o francês era a língua suprema, atualmente existe com o inglês. E eu acho que é muito também por aí. É aquilo que tu disseste, é claro, estamos a ser bombardeados por estímulos com termos ingleses, mas eu acho que também é isso, o prestígio da língua inglesa que faz com que, supondo que nós sabemos o termo em português e o termo em inglês, faz-nos usar o inglês. Parece que tem ali qualquer coisa que o português não alcança. Sim, é engraçado. Eu tenho, por exemplo, eu lembro-me de em miúdo conhecer pessoal que estava ou na escola francesa ou no colégio inglês e tudo mais. E lembro-me de falar, de ser, putz, sei lá, 7, 8 anos e falar, isto tipo, fala inglês, é a segunda língua, mas é completamente fluente. Ele às vezes não sabe palavras em inglês e não sabe palavras em português e diz em inglês. Passado 20 anos, toda a gente faz isso. É literalmente isso. Pá, no meu caso até é mais com o trabalho, mas lá está. Pá, vivemos num mundo globalizado que eu acho que devia acabar. Acho que Portugal devia fechar as fronteiras e parar, controle de capitais, não deixar entrar estrangeiros e Um, pá, votem no Chega. É só isso que eu quero dizer. Desculpa. uma ideia. Escalou rápido, escalou rápido. Ok, Sabes que eu estava a construir tudo ok, para chegar aqui. Era ok. só para te dizer toda esta conversa, redes e assim eu estava a construir e eu queria chegar aqui. Posso fazer uma crítica ao teu extremismo? Enquanto extremista, deixas um bocado a desejar. Normalmente o extremista não faz esse prelúdio tão grande. É extremista logo à queima-roupa. Não faz esta cama toda. Vais paulatinamente e depois revelas. Na... O extremista normalmente. Tu nem Sabe? reparas que estás a concordar com ele, não é? O que Sim, estás a sim. dizer é paulatino, olha, de repente, foi, este gajo está a dizer uma coisa bárbara e eu estou a concordar, eu acho bem. Repara, isto por inglesismos e não inglesismos. Há profissões que estão mais. Profissões na área informática, de certeza. Na área do marketing, também. E é aí que talvez é mais notório aquilo que eu estava a dizer. O prestígio de certas palavras, sei lá, deadline. Quando, Deadline, uso muito deadline. deadline. Eu estou-me a recordar porque há um escritor espanhol que dizia a mesma coisa em relação à língua espanhola e o prestígio do inglês. Há palavras. Eu acho que não há volta a dar. Mesmo que te causasse alguma fricção, acho que não há volta a dar. O que tu podes fazer é pensar qual será o próximo passo. Ou há uma mudança de língua, o inglês perde o prestígio. Supondo que o mandarim é mais difícil porque é uma língua completamente diferente. Vamos dar esse salto. Supomos que o mandarim é a próxima língua universal. Vamos cruzar o português com palavras em mandarim. Era mais fácil pôr os chineses a aprender todos inglês. E eles já sabem, muitos deles, portanto. E eles provavelmente fazem isso. É inglês com mandarim. Exato. Yeah, Eu lembro yeah. do meu irmão, há muitos anos, de começar a aprender Esperanto. E eu perguntar-lhe o que é isso? E ele, vai ser a língua dominante daqui a uns anos. Ganda otário. Vê-se. Está ele a falar Esperanto, já não sabe Yeah, falar português, nem inglês, ninguém percebe. Pode acontecer aqui várias coisas. Aparecer outra língua, porque isto é uma trajetória. Houve um ponto, não para todas as pessoas, mas que se pensava que o latim ia ser para toda a gente, o grego, etc. O francês, o inglês, e o que é que sucede? Não sei. O espanhol? É difícil dar a volta, não é? Estando a coisa tão. Ou seja, tu mais facilmente consegues pegar numa língua nova e difundi-la, Yeah. certamente, mas também, por outro lado, isto deixou completamente intrínseco o inglês. Está muito, muito dominante. É a língua mundial, pronto, não tem nada que saber. A não ser que aconteça uma catástrofe, uma doença que só afete o pessoal que saiba falar inglês desde nascença. Eu ia dizer fluente, mas não quero matar pessoas que possam saber falar fluentemente inglês. O Zezé Camarinha estava safo, por exemplo. O que pode E o Vítor Pereira também, ele speaka the truth. Os treinadores portugueses estavam safos. É expectável que aconteça algo na música pop e música vá contemporânea e não é o melhor. Beethoven. Sim, sim. Estou a pensar, por exemplo, na Anitta, que usam português com inglês com espanhol. Esse pode ser o futuro. Não estou a dizer que me agrada ou que me desagrada, mas Era giro, não é? Mas
Tu começares a compartimentar a letra do estilo, olha, isto agora é para vocês, olha, vocês agora, e depois alguém me explica outra parte, que não é bem verdade, não é? Porque tu curtes muitas músicas, tu curtias as músicas do Ozone e aquilo era em romeno. Mas consegues citar alguma coisa da música? Eu lembro-me que eu dizia festa é festa e não era festa é festa, era Bresta, não sei, era sobre amor a música, mas eu cantava Seria festa, sobre amor? não era? Não tenho estudos para averiguar a letra dessa canção. É um bocado arriscado pegarmos em músicas de uma língua que desconhecemos como se isso fosse impedimento. Músicas do Brasil completamente explícitas e estão as crianças a cantar como se não houvesse problema, não é? Baixa a raba e não sei quê, e estão as crianças de 3 a 4 anos a tentar cantar porque nem sabem ainda falar bem. Do ponto de vista humorístico é muito engraçado. Temos de ter mais cautela com o humor, não sei quê, para ofender, mas depois parece que abrimos um precedente enorme para a música. Eu já toquei aqui várias vezes e já abordei este tema sob vários ângulos. Eu acho que, por vezes, a diferença entre a comédia e, por exemplo, o rap, é que o rap mete uma batida por trás e consegues ir muito mais além. Se o comediante se queixa quando vai a palco, um humor mais carregado, pá, mete uma batida por trás. Já pode esticar o conteúdo. Acho que sim, acho que tem a ver com a comédia e o stand-up, mas a comédia no geral estar mais perto do que é o discurso real, não é? E tu no discurso real, se disseres coisas que dizem no rap, a não ser que pegues numa JBL e assim muito, podes dar a tua opinião. O JBL, acho que podes fazer isso. Só espero é que os políticos não se apropriem desta ideia, senão põem... Eu estava a pensar nisso, meter uma batidinha na Assembleia quando o Chega estava a falar. Opá, estou a falar do Chega, posso falar de outro partido qualquer, também não quero estar aqui a... Mas é assim, a coisa não soa tão mal, não é? Cada um fala do que sabe. Sabes que o jovem conservador de direita tem uma... Nem é no último, é no supremacista cultural, portanto não é este, é no outro. Anterior, eles tinham um segmento muito engraçado a repreender basicamente a maneira como os mídia, ou se calhar estou a lixar isto, mas acho que a ideia geral era esta: como as pessoas são carneiros que se deixam influenciar pela música nas cenas dos filmes. Tipo, vem uma cena qualquer e a música por trás diz-lhes o que devem sentir. E eles acham que isso é errado e é condescendente. As pessoas devem decidir por elas próprias o que sentem. E o que eles fazem é pegar numa cena da lista de Schindler, pesadíssima. Uma cena que quando estão tipo, os nazis a tirar, já não sei, a tirá-los do gueto de Cracóvia ou Varsóvia, assim, uma coisa, os judeus, e a matar os judeus, uma cena horrível. Passam a cena como é normal no filme, e depois a seguir metem uma música, aquela música por trás, exatamente com a mesma cena, e a cena fica, o pessoal cagou-se a rir, e a cena fica completamente mais que macabra, fica, que é isto? Era assim que Hitler via a lista de Schindler, porque ele, como é sabido, não morreu. Está na Argentina até hoje. Sim, isso é verdade. Sabes que a minha mãe é professora de História e eu dei-lhe uma vez nos anos um livro sobre isso, sobre a teoria da conspiração. O livro chama-se tipo Hitler está vivo. E ela recebeu aquilo e olhou-me nos olhos, tipo, e não disse porque ela é bem educada, mas foi uma cena de estilo, vai por caralho, que prenda é esta? O que é isto? E nunca leu. E agora não sei onde é que está o livro. Por acaso já quis dar uma espreita que ele fugiu para a Argentina, mas nunca consegui ver o livro, por acaso. Por acaso nunca consegui. Só uma coisa, eu comecei a falar livre, eu acho que eu já ouvi algumas coisas do teu podcast, antes de mais, obrigado pelo convite, passado 15, 20, 30 minutos, nunca é tarde. Já ninguém me está a ouvir, mas obrigado pelo convite. Opá, eu acho que o conceito também é muito não dizer nada de jeito, não é? Teres convidados parvos como... Não é parvos como eu, os outros convidados estão bem e recomendam-se. Atenção, eu fui ver e recomendo muitos deles, os que conheço recomendo, mas é assim, não é? É um free flow de hostilidade. Eu queria te perguntar, opá, já, não sei se tu se calhar já falaste disso, eu estou a ver aí a tua prateleira, no fundo, uma prateleira horizontal, certo? Sim, uma cama. É uma cama, não é? É uma cama, Sim. mas isso está incrível, tu consegues
Já deves ter falado sobre isso ou não? Quando não é falado, eu noto no olhar das pessoas que querem perguntar, mas só não me perguntam porque será que eu vou tocar num tema bicudo? Também faço questão de não trazer isso à baila. Não trazes isso à baila. Pois é que imagina, é o elefante na sala, mas é uma cama com livros na sala. No quarto, neste caso. E tu agora a dizer, não, por acaso é o meu colchão, eu durmo sobre ele. Estou a brincar, mas de facto tu consegues-te organizar assim, não é mais confuso, digamos, porque isso é uma espécie de prateleira, não é? Sim, é uma prateleira. Não tem nenhum segredo por trás, não há nenhuma teoria. Não, A cama não está a servir para aquilo que uma cama normalmente serve, que é Uhum. albergar pessoas em cima. Eu tenho todas as estantes cheias, porque é que não... Começou por ser meia dúzia, mas agora já perdi a conta aos livros que estão aqui. Estão livros, os cadernos, por acaso 2 que ainda não li, mas quase todos os livros que estão aqui já li. Está ali o Mein Kampf. Estou a Por brincar, acaso não malta, está- não está nada, não está nada. Não tinha mal nenhum já agora. Mas por acaso ainda não li, não é pelo tema em si, mas o Sr. Hitler não escrevia assim nada de especial. Mas eu acredito que não. Se eu fosse um escritor extraordinário, apesar de já documentários sobre isso, acho que toda a gente está ao corrente do que é que ele fez. Não quero estar aqui também a meter para baixo uma pessoa que está sempre a ser criticada, o Sr. Hitler, mas quis ser pintor, fracassou. Quis ser escritor, aqui é subjetivo. Fracassou, continua a ser vendido. Pois, por acaso eu não sei como é que eram as vendas do Mein Kampf pré-morte, antes de 45. Provavelmente quando ele se tornou muito famoso, chanceler, não é? O Mein Kampf de que ano é que é? Por acaso não sei. Eu sei que ele teve preso. Preso e foi aí que escreveu a Sim, merda. sim. O que é que o Google me vai passar a recomendar a partir de agora? Quer dar uma prenda de anos à sua mãe? Bem. E, olha, mãe, não gostaste do Hitler estar vivo? Vais levar com o Mein Kampf. É um documento histórico. Então, é 1925. Espera aí. Eu adoro o Google, que é informações. 81% das pessoas gostaram deste livro. Agora estar aqui a esmiuçar esse resultado. Quantas pessoas... É claro que esse dado não está aí. Mas quantas pessoas é que avaliaram isto? E teríamos... E se calhar é mais acertado do que aquelas sondagens para as eleições. Salto de raciocínio. O facto de gostares do livro faz-te fascista? É já Não, um de salto. todo, acho que não. Epá, acho mas que não. uma coisa é interessar-te pelo objeto. Outra coisa é gostares do livro. O que é que te faz gostar do livro? Calma. Não é? Não, ok. Sim, até acho que estamos a falar em vários eixos, digamos assim. Podes gostar do livro como curiosidade histórica. Eu posso dar um passo atrás. Não há, Roberto, comprometeste com o fascismo a partir de agora. Desculpa, estou a te interromper. Mas já que é para aderir ao fascismo, pelo menos deixa-me aqui comentar. Há uma edição, não sei se ainda está à venda, de capa preta. O papel era fixe, a capa muito fixe. Do ponto de vista do objeto, era um objeto que ficava bem em qualquer prateleira. Era só isto que eu queria dizer. Mas eu ia só dizer, ou seja, podes achar que é um documento histórico interessante, podes até achar no limite que está bem escrito, tipo, olha, eu gosto da articulação de ideias, a maneira como ele estruturou o livro. Eu acho que o passo inaceitável é, opá, este gajo tem grandes ideias, meu. Este gajo, Ok. aí sim, não é? Se bem que aquilo que disseste entre uma coisa e outra, imaginar um escritor que ganha um prémio, por exemplo, o Prémio Nobel da Literatura, e quando lhe pergunto quais são as tuas referências, onde é que aprendeste a escrever, e ele vai, diz Kafka, diz o Saramago, e a seguir... Mein Führer. Dizer isso na aceitação do Prémio Nobel era perfeito. Era lindo, era lindo. Mas como troll, mesmo puro e duro, era ótimo. Eu gostava muito. Isso é quase como um gajo receber o Prémio Nobel da Economia e dizer que a referência dele é tipo a China do Mao Tse-tung. Foi aquela crise de fome, pá, matou. Esse discurso de entrega do prémio... No momento da aceitação do Prémio Nobel, portanto, o pináculo da carreira de um escritor, de um economista, de um físico, um cientista, no geral, queres agradecer a uma pessoa especial. Neste caso, enquanto escritor, era Hitler. Era isso que estavas a dizer, certo? Que tu, uma das tuas principais referências... Mas para tornar isto menos pesado, seria a mesma coisa que um laureado com o Prémio Nobel da Física dizer: quero agradecer aos tutoriais do YouTube. Estava a lembrar uma coisa que li, que na Croácia a física, já ganhou alguns prémios, se não está sem trabalho, ou pelo menos está entre trabalhos, ou é-lhe difícil arranjar um trabalho. E depois, no mesmo país, há uma espécie de youtuber a explicar cenas de física à parva. Parece um exemplo isolado, mas parece-me que é um belo retrato do século XXI. Um físico, neste caso uma física, que sabe mesmo do assunto, não tem trabalho,
Um youtuber que aprendeu, de certeza que é uma espécie de Tiagovski que está a dizer coisas ao calhas e está a ganhar dinheiro sobre Sim, aquilo sim. que está a falar, Isso neste é, caso a física. Há qualquer coisa aqui de muito perverso. pois não. Isso é uma verdadeira falha de mercado. Isso é mesmo aquele desalinhamento. Lá está, há coisas, há bens e serviços, não é? Ou skills que o mercado não valoriza de todo, acho eu. Esse exemplo do físico acho eu, é muito premente, porque é uma coisa, também há de depender das áreas da física, das quais eu não sei nada, e tu vais saber, mas eu por acaso até tenho um amigo meu que é físico teórico, físico de partículas, ou seja, trabalha com coisas completamente abstratas. Pá, basicamente o gajo, fora do meio científico ou académico, não está completamente perdido, porque ele é um gajo muito inteligente e há quase efeitos secundários do que ele faz que o tornam competente noutras áreas, ou seja, ele seria um bom developer, ele tem skills de programação e outros conhecimentos que aplica na sua área, que depois dava para aplicar a uma atividade empresarial. Mas sim, enquanto físico puro, esse exemplo é bastante bom do youtuber. O youtuber não é físico, o youtuber é um entertainer. O youtuber faz umas cenas para o Mas pessoal sentir que percebe de física, se calhar. é sempre o risco ligar coisas tão dispares, mas acho que há aqui qualquer coisa que une. Estou a pensar, no nosso país é um suposto jornalista que tem um canal de YouTube, ou um gajo que faz reacts a comentar as notícias do dia, mas de alguma forma aproxima-se muito daquilo que não é bem um jornalista, seria mais uma espécie de cronista, já que está a dar opinião sobre o assunto. Uma forma mais aguada daquilo que existiu em tempos. Não querendo pôr a culpa toda no público, mas eu acho que aqui o público tem alguma culpa. Eu acho que há aqui um fenómeno que une as duas coisas, seja a questão do físico, seja a questão do youtuber barra jornalista ou comentador. Nós queremos extrair alguma coisa das notícias ou da física. Cada uma destas coisas tem uma espécie de aura. É fixe estarmos associados à física, ou às notícias do dia, ou às músicas, ou a determinado filme. Não queremos ter o compromisso de ir a fundo nas coisas. Saber por alto das coisas pode calhar numa conversa, na maioria das interações que nós temos atualmente, independentemente das esferas, seja uma esfera mais académica, esfera de bar, as conversas ficam sempre pela rama. Tu podes safar, podes passar por gajo inteligente ou até chegar às raias do gênio só dizendo coisas banais. Viste a youtuber física, viste um gajo que comenta no YouTube e vais jogando coisas. E como do outro lado há sempre a vergonha de epá, eu também não vou dizer que não sei. Há este ping-pong de superficialidades. Até apanhares um físico à frente e ele Sim, dizer-te sim, não sim. é? O que caralho estás a dizer? Se bem que acho que entramos aqui noutra fase. Eu acho que ninguém tinha profetizado isto. Se excluirmos aqui a fase da pandemia e talvez um ano ou dois antes, ninguém estava à espera que a ciência tivesse levado um rombo a nível de prestígio. Como é que o público olha para a ciência? Muita gente não tinha ideia do que é que a ciência faz, ou seja a física, seja a biologia, seja. Nem estou a pensar na matemática, mas não entra nas cogitações diárias. Devido à pandemia, entramos aqui num espírito, à falta de melhor termo, podíamos dizer medieval. A forma como olhamos certas ideias da ciência, sobretudo quando vão contra as nossas narrativas. Se vai contra a minha narrativa, é pá, a ciência é que vai para a puta que pariu. Então, Sim, sim, sim. aquela a saber da física ou da biologia ou da genética, se apoia a minha narrativa. Eu posso não perceber o que é que a ciência está a dizer acerca daquele tema, mas fixe, estamos bem. Se me contradiz, é pá, estes cientistas. Está um bocadinho ligado também à democratização plena da opinião, ou seja, que cada opinião vale a mesma coisa, o que não é verdade, obviamente, não é? Mas Em montes de coisas, não é em verdade. montes de áreas, a minha opinião sobre física não vale o mesmo que a tua opinião sobre um tema de física concreto. Isto, depois há factos, não é? Há factos que nem sequer têm uma dimensão subjetiva para nós andarmos a discutir para trás e para a frente. Essa é a linha que acho que já ultrapassamos. Até porque já Pronto, surgiu um mas é termo. isso, ou seja, essa linha geral de quase legitimar um sentimento pessoal ou uma opinião pessoal, tipo, se é o que eu estou a dizer, isso é o que eu acho, de alguma maneira isto tem uma certa legitimidade, mesmo que esteja à frente de um especialista que está a dizer exatamente o contrário. E, portanto, eu posso simplesmente discordar dele com o argumento de mas a minha opinião é esta. Por isso é que eu digo, não se vacinem, usem...
Se quiserem usem máscaras, mas que não funcionem. É um problema tão vasto, não nos cabe a nós agora estar aqui a tentar resolver as novas formas de pensar, é o não termos tempo para nada, uma espécie de centro, se pensássemos que isto é uma espécie de cidade, uma espécie de cidade é o centro onde tudo converge e não sei como é que vamos sair daqui. Todas estas dinâmicas, o tempo que perdemos, Provavelmente. o metro não está a funcionar nesta cidade. Não. Tu vai ignorando estes comentários à parte, tu ignora como som de fundo e continua a falar de coisas de jeito. A questão da estupidez, Como é que vamos sair daqui? eu acho que é impossível. Vamos chegar a um ponto de saturação. Se olharmos para a história, qual é a lição que podemos tirar? Há duas formas de ver o homem. Há aquela ideia de que o homem é intrinsecamente bom, estraga-se, usando o paleio do senso comum. São as más companhias que estragam o homem. E depois há aqueles que, não, o homem é mau e dá a volta a dar. Eu acho que não é uma coisa nem outra. Nós não somos tendencialmente bons, nem somos tendencialmente maus. E depois há aqui uma espécie de... tens de encontrar o teu norte, para onde é que tu queres ir. E é uma luta constante. Não é por aderires a uma seita ou uma ideia que ficas bom à partida. É um caminho Eu constante. acho que nós somos mais do que bons e maus vítimas ou sei lá, receptores, vá, das nossas próprias circunstâncias e da envolvência em que estás, não é? E portanto isso vai condicionar muito o que tu achas, pensas ou fazes. E depois há uma questão até mais profunda que é o que é o bem, o que é o mal. Um conceito, não queria entrar, estou a gozar, não queria de todo entrar por aqui, até porque Hitler did nothing wrong, não é? Estou a brincar. Não querendo estar aqui a elogiar o Hitler, mas ele só fez alguma coisa mal porque perdeu. Porque se tivesse ganho, quem conta a história é o vencedor e a esta altura és vítima de todos estes confrontos ao longo da história para chegares aqui hoje e poderes dizer que o Hitler é aquilo que é. Mas se Hitler tivesse ganho a guerra, não estávamos até esta conversa. Costumam dizer muito isso, não é? Que no fundo a história é contada pelos vencedores, pela maneira como eles, como eles querem que ela seja contada. Eu não sei se tu já viste, eu por acaso só vi uns episódios. Há uma série que se chama The Man in the High Castle, acho que é assim. Ainda não vi, não. Que é uma série de um cenário alternativo em que o eixo teria ganhado a guerra e que basicamente os Estados Unidos são divididos em dois, em que o lado ocidental é japonês e o lado oriental é dominado pela Alemanha. E pronto, e é sobre a série acompanha a resistência, uns elementos da resistência dos dois lados. Acho uma premissa engraçada, a puxar um bocado a brasa à minha sardinha, mas uma coisa que sempre me intrigou, e eu até tenho um beat sobre isso no meu site, que é, tipo, a minha mãe é professora de História e eu em História pensava muito, de facto, as cenas que estávamos a aprender, até que ponto é que aquilo era conhecimento absoluto e nos outros sítios era contado assim. Eu tenho um beat no stand-up que é sobre se a Batalha de Aljubarrota, como é que os espanhóis falam, como é que eles falam daquilo. Claro que, obviamente, os espanhóis são sacadores, os espanhóis quase certeza que não falam da Batalha de Aljubarrota. Aposto que é tipo, se houver um luso ao espanhol na sala e perguntar, professor, e a Batalha de Aljubarrota? E eu, cala-te, oh, conho. Não, conho não é o nome do puto. Mas dá a perceber quase certeza que não falam. Mas é interessante pensares em como é que os diferentes factos da história são contados. Por exemplo, do que eu ouvi, mas não sei bem, os alemães têm uma relação muito especial nas escolas e até pesada na maneira como ensinam, por exemplo, a história da Segunda Guerra Mundial e do Holocausto. Eles são sensibilizados desde muito cedo, enquanto nação, para encarar aquilo como um legado do qual têm que estar alerta. Tem uma cena que eu acho que é no filme do Michael Moore, que ele vai lá, que é uma cena cómica. Eu por acaso pensei que houvesse um buraco no programa. Passava 39, ia dizer 45, mas uns anos mais para a frente. Os alunos, mas o que é que aconteceu entre 39 e 45? Não faço ideia. O que aconteceu é que estes 900 mil quilómetros quadrados entraram numa máquina do tempo e passaram. Mas estás a brincar? Isso não era isso que era ensinado. De certeza que se eles continuassem um regime ditatorial, no Estado Novo também não nos ensinavam as nossas tragédias, ou ensinavam, eu não sei. Como é que falavam de Alcácer Quibir, ou se falavam era num contexto de grandiosidade tuga, nunca diziam, nós realmente somos grandes tanços, pá, fomos lá a Tanger, lixámos-nos, depois fomos a Alcácer Quibir, aquele tanso desapareceu, pá, nunca é nesses termos, não é? No Estado Novo.
Portanto, de certeza que a história. Isso é muito engraçado. Como é que a história era ensinada 6 anos ou não? Naqueles 12 anos na Alemanha de 13 a 45? E porventura também tu não falas disso ou não falaste já disso, sei lá, com os teus pais ou com os teus avós, eles não te falaram de o que é que era a escola no tempo deles, se tiverem estado no Estado Novo? Os meus pais são do Alentejo. Sentia-se ali qualquer coisa, como naquela altura sempre foi um tempo de muita miséria. Havia outras prioridades. Claro, claro. Mas eu estou a dizer em termos relativos, porque ainda assim. Visto panoramicamente, vê-se que ficou qualquer coisa. Há sempre o medo de dizer determinadas coisas. E quanto mais recuas, se fores para pessoas ainda mais velhas, pessoas com 70, 80, notas que ficou ali qualquer coisa. Uma semente. Não estou a dizer PID, que também há em certas pessoas. Autocensura. Nota-se que é uma autocensura superior, uma autocensura que ficou desses tempos. Pode haver quem ouça, ficaram ali marcas desses tempos. Quer dizer, não sei dizer pelos contactos que tive com os meus avós e afins, não. Eu lembro do meu pai me dizer sempre que era uma criancinha muito pequenina e que lembra-se na sala de ter uma cruz, acho que era uma cruz no meio, não é? Deus, do lado esquerdo o Salazar, do lado direito o Américo Tomás. E era isso, era o pano de fundo, para as aulas. Por mim, o que eu te posso dizer é uma coisa que eu estou a... Isto agora fica mal, e até este silêncio fica mal, e até me arrependo de ter feito este silêncio. De há uns tempos para cá estou a ler uns relatórios dos censores, mais a respeito dos livros. Cada livro que proibiam ou permitiam tinha associado uma espécie de relatório. E há relatórios sobre livros, por exemplo, oriundos da Alemanha nazi, espetacular. Podia, aconselhável, livros de poemas marotos. Epá, isto não. Altamente reprovável. E eles justificavam, imagina, epá, então traseiro, não, pôr a mão no traseiro da menina, não, isto é, eles explicavam, ou seja, eles explicavam porque é que aquilo era... Não, normalmente só taxavam isto é reprovável, isto é indecente, okay. Uma frase, depende do censor. Okay. Porque eu gostava de um gajo que justifica, é isso, eu gostava de um gajo... De vez em quando aparecia. E nesses, o que é que eu posso dizer? É muito parecido àquilo que seria expectável se houvesse um censor, mesmo oficial no Twitter, a comentar certas piadas de humoristas. A prosa é muito semelhante. É um grau de parentesco. E aquilo que dizemos a brincar, censura dos novos tempos. Bem, há aqui um parentesco. Mesmo na forma de escrever, há aqui um parentesco. Há aqui uma ponte. Não dá para fazer uma teoria. Uma teoria que podíamos fazer. A pessoa que comenta desta forma acerca da piada do humorista, de facto, tem na família, ou teve na família do censor. E daí que herdou o espólio do censor e a inspiração para escrever vem toda do censor. Isso já é toda uma teoria unificada, pá. Mas se conseguíssemos chegar lá... Os censores não eram estéreis. Têm descendência. Quem são estas pessoas? Isso de facto... Tu achas que agora o pessoal que está a monitorizar tweets era tipo neto do pessoal da PID? De certeza que há famílias, não estou a dizer que é a grande maioria, mas pelo menos um exemplo em que o pai ou o avô foram censores, acabou a vida boa no caso deles, e aquilo ficou reprimido. E o puto ou a pita assistiu àquilo. Epá, o meu pai foi-se abaixo. Acabou a ditadura e foi-se abaixo. Ele precisava da censura para se sentir vivo. Eu vou honrar a memória do meu pai censor e vou ser censor na medida em que o mundo me permite. É transmitir o legado. Uma coisa que me ficou na cabeça, nunca me esqueci disso. Dava para um documentário, não é? Dava, sem dúvida. Já vamos sair das ditaduras fascínoras e tal para passar para as ditaduras incríveis, tipo Rússia. Não, mas por exemplo, eu lembro na escola uma vez um puto virar-se para mim e ele era tipo, meio beito e ele dizer-me uma coisa do estilo: o 25 de Abril foi o pior dia, foi o dia de vergonha nacional. E eu, então porquê? E ele, a minha família perdeu muitas quintas. E eu, caralho, meu, então estamos a falar com um latifundiário aqui a queixar-se, mano. De certeza que estavas bem, pá. Quem era privilegiado, e que o privilegiado tem outras conotações, quem abusava nesse regime e perdeu alguma coisa, a queda da ditadura é um episódio marcante nessas famílias. Talvez seja muito difícil aferir. Há esses que dizem abertamente que foi um dia mau, mas certamente há aqueles que pensam, mas não o dizem. Mas também estamos a viver num tempo em que a vergonha deixou de ser um entrave. Daí seja difícil perceber que temos hoje mais estúpidos do que antes. O dique da vergonha se deu, de repente há muito mais estúpidos.
Acho que temos menos, não é? Como é que é? Já não me lembro o que é que disse isto. A estupidez está distribuída igualmente. É sim, Há sim, assim sim. uma cena qualquer. Há um livro, acho que é As 5 Leis da Estupidez, é um historiador, e uma das conclusões a que ele chega é que é fácil de verificar isso. A estupidez não depende do sítio onde estás. Estejas num sítio privilegiado, círculo académico. O estúpido é uma figura que está em todo o sítio. É como os ratos e como as baratas. Supondo, é possível fazer a distinção entre o estúpido e o não estúpido. E há uma batalha. Uma batalha, entenda-se um diálogo. Há o perigo do... Eu fico nos estúpidos, mas sim. Acho que ficamos todos. Acho que, até não indo por aí, mas do ponto de vista do estúpido, tu é que és o estúpido. Tirando isso da equação, o não estúpido, supondo que é não estúpido, é um puro não estúpido. Ao tentar dialogar, ele corre o risco de se tornar estúpido. Porque vai perceber, supondo que é ágil no pensamento, vai perceber que nada funciona. E há um risco que quanto mais conversas com o estúpido, mais estúpido te tornas. É uma ideia, não sei onde é que isto sai, mas o Tratado da Guerra, à medida que a batalha ou a guerra se vai alongando, maior é a probabilidade de tornares igual ao teu inimigo. Há duas fações, mais uma vez, é muito difícil avaliar o bom e o mau, mas vamos supor que de um lado há os bons, do outro os maus. Se a batalha se prolongar durante 10 anos... Sim, é coisa de ires à lama com, não é? Se lutares na lama com os porcos, tornas-te. Não, vai chegar a um ganda ponto, não sei dizer, não sei dizer a partir de que não é mensurável, não há um ponto, não há uma lei física. Bom, a partir deste ponto são todos iguais e podemos matá-los a todos porque já não há bons nem maus. Pode ir tudo à vida. Eu não quero dar uma de Jordan Peterson, aliás, é das últimas coisas que eu quero dar, mas Não. o que é um estúpido? O que é um estúpido? Não, não é uma referência para mim. Ele é que às vezes, quando há coisas que não sabe responder, pergunta uma palavra ridícula. Mas o que é um estúpido, não é? Porque tu realmente não consegues distinguir entre um estúpido e um não estúpido. Um gajo geralmente associa ser estúpido a menor educação, e nós somos a população mais educada. Pois, tu estás a abanar com a cabeça, eu percebo, e tu estavas a fazer essa distinção, ou seja, mesmo em meios muito educados há estúpido, sei lá, olha para mim, eu tirei um curso. Conheci professores catedráticos estúpidos. Então, ok, se tu tivesses que me dar assim uma linha, o que é um estúpido? Uma linha geral, não defina assim só uma frase curta. O que é um estúpido? O que é a característica fundamental de um estúpido? Não digas chamar-se Jorge Gonçalves, por favor. Não, é um bocado redutor até. Estou a brincar. Não, gostei muito, gostei. Por cima de um auto-insulto, mandar-me uma bujarda, foi ótimo. Não, eu de facto não faço justiça aos estúpidos e parvalhões que andam por aí. Isso era lindo, não é? O gajo mesmo ganda estúpido. Tu comparaste-me com o Jorge Gonçalves, estás-te a passar, há limites. Há limites para a estupidez, ok? Não, mas diz, desculpa, ias tentar definir o... É como atualmente tentar definir o que é o politicamente correto. Já ninguém consegue. E eu já ouvi 5 podcasts do Daniel Oliveira e do Ricardo Araújo Pereira a tentarem falar e ainda não percebi. E acho que eles ainda não perceberam também, atenção. E é cada vez mais difícil. O termo é uma espécie de hotel. Vai sempre acolhendo novas visões. Vai aumentando de estrelas, fica com mais tamanho. Quando estás diante de uma pessoa que não consegue ter uma espécie de agilidade mental. Vamos supor que apresenta um argumento. Tu apresentas o argumento mais sólido e essa pessoa não reconhece a fragilidade do seu argumento. E é aí que percebes que o argumento dela não é um argumento. Ele está a usar aquilo como uma verdade. Todo o seu discurso, se não é uma religião, aproxima-se de uma religião. Podemos traçar... Este tipo de estúpido, é claro que há outras variantes de estúpido, mas é alguém que, quando confrontado com uma melhor versão, vamos supor que é uma definição, de uma maçã. Sim, eu estou a perceber. Nega, não é? Tu apresentas uma melhor versão. É apenas uma afinação. Mas tu estás tão apegado. Eu acho também é outra coisa que define, é o apego em relação às coisas. Se tu realmente estiveres devotado em relação à verdade, o que te importa é isso, é a verdade. Não deves ter nenhum apego em relação às tuas coisas. Supondo que é uma ideia que nasceu de ti, se estiveres em contacto com outra melhor, marimbas-te para a tua ideia. Pois eu estou-me a perceber que sou um estúpido. Às vezes em discussões com a minha namorada eu não quero saber se ela tem razão, eu quero ganhar a discussão. Política. Eu estou a gozar, mas eu acho que há aí duas coisas. Que é, a primeira, imagina, argumentos mal estruturados ou coisas mal ditas ou incoerentes. Acho que isso pode ser simplesmente, no limite, limitação cognitiva,
Ou não, ou simplesmente pensaste menos sobre isso e tudo bem. Relativamente a seres confrontado com uma ideia contrária à tua e que se mostra como melhor, eu acho que nós, no fim de contas, queremos sempre evitar a vergonha. Na maior parte dos casos, quando tu és confrontado com coisas que te contradizem aquilo que tu pensas, o teu cérebro faz tipo uma ginástica mental para desprovar aquilo porque era um choque demasiado grande para ti aceitares. Oh meu Deus, estava errado. Estava errado. Tipo, há uma cena humana, acho eu, de tu. Ou então, depois no limite, quando percebes que estás a ser desprovado, ficas, caguei, estou a ser desprovado, mas não vou passar a vergonha de admitir que tenho razão. Mas claro que no limite a cena, sei lá, intelectualmente honesta é dizer, não, Roberto, tu realmente conseguiste-me aqui provar que eu sou um ganda estúpido. Apresentaste argumento por argumento. Eles na política fazem isso. Mas aquilo que tu Na procura disseste, pela verdade. Estão a fazer um marcha atrás da sua. há diferentes verdades. Quem explicou isto muito bem foi aquele astrofísico, o Neil deGrasse Tyson, acho que é. Neil deGrasse Tyson, sim. Ele compõe a verdade em três verdades. E uma chama a verdade política, que, segundo ele, é uma coisa repetida até à náusea. Não quer dizer que seja verdade, mas pelo facto de a repetires, torna-se verdade. E nós confundimos a verdade científica com a verdade política. Pelo facto de estarmos a ser bombardeados com tudo, e se a coisa existe muito, então deve ser verdade. Estavas a falar da segunda, não só da política, mas sei lá, no ramo, não vou dizer ciências sociais, mas das coisas que estão amplamente abertas à discussão, como é óbvio, tu nas ciências, sei lá, exatas, e há factos que tu não podes contradizer. É quando entramos noutro ramo, vamos dizer, abertos à subjetividade, que um gajo pode dizer, não, não, eu apresentei um argumento que contradiz o que tu disseste e, portanto, tu estás a ser estúpido porque não estás a aceitar que eu, sei lá, levei a melhor. Para completar essas três, seria a verdade pessoal, onde entra, por exemplo, os teus credos, se tens algum apego à religião. Supondo que eu acredito em Deus, tu apresentas-me. Para já não me consegues apresentar nada, não é? Não consegues. Tanto é válido dizer que Deus existe, como Deus não existe. Para uma e para outra, tu não tens nada que sustente. Não acredito que a minha ela meteu mentirosa do que. Desculpa, continua. Em todas estas verdades, há sempre o risco de se tornar um fanatismo, não é? Esta verdade pessoal e a verdade política. Esta ninguém te pode tirar. Se tu acreditas em Deus, não há ninguém que consiga tirar. Seja um cientista, seja um político. As outras duas verdades nada podem com esta verdade. Um estúpido para ti, então era uma pessoa que não era nesses campos, então que um estúpido não aceitava derrota, era no campo que é científico. Eu estou mesmo a insistir contigo, define-me o que é um estúpido. É a sua relação com o vazio. Essa quase pressão em ter de definir uma coisa sem saber muito bem o que é a coisa. Tem que arranjar aqui uma narrativa que sustente este vazio. E aqui estamos quase a falar de um homem ideal. São poucos, se não mesmo nenhuns, capazes disto. O vazio enquanto vazio. Não tem nada. Imaginando que o vazio é um quadro. Não tem legenda nenhuma para este quadro. A maioria das pessoas não consegue lidar com isto. Tem que legendar o vazio. Quanto maior for a tendência para arranjar uma legenda à pressa, mais estupidez. Se tu conseguires lidar, este é o homem perfeito pelo menos neste campo, se tu conseguires lidar com a falta de legenda desse vazio, então és um homem pleno. Sendo que isto é uma abstração, supondo que o homem atinge esta relação com as coisas, com o vazio, na ciência pode chegar aí, na religião pode chegar aí, na filosofia pode chegar aí, até no humor pode chegar aí. Chegas a um ponto em que, paradoxo do conhecimento, quanto mais coisas sabes, chegas a um ponto em que não sabes nada. Porque aprofundares tantas coisas, chegas ao ponto, epá, não sei nada sobre nada. Por isso é que eu não leio, que assim sinto-me sempre top of the game. Chegas a um ponto em que entraste num museu em que todos os quadros, nenhum deles tem legendas e tu não sabes nada sobre nada daqueles quadros. Consegues lidar com esse vazio todo, com essa galeria de vazios, ou, epá, tem de pôr aqui legendas à pressa em todas as coisas. Sendo que cada uma dessas legendas pode ser uma teoria da conspiração, pode ser uma ideia parvalhada. O homem não consegue conviver com o vazio. E depois tem várias aplicações, seja no discurso. Como não consegues conviver com o vazio, não há muitos silêncios, tens de conspurcar a conversa quando há o silêncio. Tens de dizer qualquer coisa, mesmo que seja uma coisa aparvalhada. Olha o que eu estou a dizer até agora. Na Idade da Pedra, tivemos que criar um deus à pressa, porque é esta sensação de sermos só nós e este vazio. Não, temos que criar aqui um personagem. Esta sensação do vazio, no fundo, se aprofundares muitas coisas, chegas a essa conclusão em todas as coisas. No humor, chegas a um ponto em que, epá, afinal não sei nada sobre isto. Foste tão fundo, leste tanta coisa, atuaste de tanta forma, escreveste tanta merda e chegas a um ponto, epá, afinal não percebo nada desta merda.
Quem acha que sabe é que ainda não sai da superfície. Mesmo que faças essa viagem até ao fundo, muitas das pessoas, à vinda para cima, tentam se iludir. Porque a ideia de, afinal, não sei nada sobre nada, é pá, é devastadora. Fazeres uma viagem mental, intelectual, seja de que ordem for, afinal não Mas sei tu nada. sentes isso, certo? Tu sentes que quanto mais lês, mais investigas sobre alguma. Não há de ser sobre tudo, mas o que está aberto à interpretação, digamos, mais ignorante ficas naquilo. Sim, Mais, basicamente, quanto mais familiarizado ficas com algo, a maior parte das coisas, mais percebes que no horizonte tens muito mais para ler. E depois, se calhar também é uma ilusão tu estares, sei lá, ganhar conhecimento, vamos dizer assim. Não, mas com o objetivo de chegar a uma verdade em que é tudo super claro. Provavelmente o que vais encontrar é uma panóplia de influências tão grande que só te vai deixar ainda com mais second thoughts do estilo. Não, isto e isto. Sim, mas aquele gajo também diz isto e isto. Mas tenho que considerar, por outro lado, esta situação. Opá, é o problema. Geralmente, é uma frase que eu ouvi já algumas pessoas que eu acho inteligentes a dizer. Para problemas complexos, geralmente explicações simples, únicas, não resolvem. Mas de qualquer maneira, atenção que eu tenho aqui, eu estou aqui a chatear-te com a definição de estúpido, mas eu vi aqui ao primeiro e tenho adjetivo, antes de mais, ok? Que não tem ou não desperta interesse, igual a aborrecido, chato, enfadonho, tedioso. E na medicina antiga era que está sem ação em estado de estupor. Ok. Eu acho que acabei de descobrir o que é um estúpido, porque acabei de ser um que foi. Foda-se, o Roberto não me manda o link. É o mesmo, é o mesmo. E nem sequer esqueci-me depois de já termos renovado a conversa uma vez. mas Olha, podia não mas ser, ou já não me recordo com quem, que não deu. Disse que era o mesmo e afinal não era. E a pessoa, não, este gajo é estúpido. este gajo quis acabar a conversa assim, Yeah, yeah. sorrateiro. O que podemos pensar, e naquilo que disseste na definição do Pribran, é que quando pensamos no estúpido atualmente, está sempre associado a ele uma carga de irritação. É mais isso que nós pensamos no estúpido atualmente. O estúpido era uma figura mais insípida. Tornou-se uma espécie de ativista da palermice. Eu acho que houve aqui esta, mesmo pensando na literatura, era uma figura indefensiva. Não sei se as redes sociais têm que ver, mas juntaram-se e pelo número, e o número assusta-nos. Um determinado número de estúpidos a dizer qualquer coisa pode ser a maior palermice. Seja um comediante, seja um jornalista, seja o que for, cuidado com os estúpidos. Opa, os estúpidos devem ouvir aquele lema que está no Manifesto Comunista, que é estúpidos de todo o mundo unidos. E, portanto, atenção que isto foi só uma... Isto por acaso saiu muito mal, apercebi-me agora, porque eu não estava de todo a chamar estúpidos aos trabalhadores do mundo. Foi só Mas de alguma uma forma, comparação estúpida. mas Eu de sou um alguma trabalhador, atenção. Quero deixar já uma mensagem à minha chefe. Vou implementar a minha própria ditadura, vou tomar aquilo de assalto. Mas pronto, dizer só, esperemos que não se Agora importe. estava a pensar numa coisa, uma palermice, mas um aspirante a ditador. De certeza que há muitos. Eu tenho aqui uma ideia para implementar uma ditadura, mas faltam meios. Fazer um crowdfunding. Ah, preciso de 100 milhões para iniciar aqui o meu plano para esta ditadura e para a frente. Supondo que não havia entrave de ordem legal, será que as pessoas aderiam? Não sei. Epá, Eu ia dizer, opá, mas isto é um cop-out fácil, lá estou a usar inglesismos, mas ia dizer, isso existe, tu não estás a ver o André Ventura no crowd de coisa. Mas não, foi democrático, blá 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 blá. Não é uma ditadura. Pois, opá, era interessante. Há uma série na Netflix que se chama How to Become a Tyrant, que é basicamente os gajos correm os principais ditadores da história e dizem: este gajo, aqui o Stalin fez muito bem isto, olha, aqui o gajo do Uganda, não me lembro como é que ele se chama, fez muito bem isto. E basicamente fazem um compêndio, um manual de como é que tu te tornas um tirano. Por acaso é giro, está assim num mix de humor negro leve, sei que isto faz sentido. tenho de ver. O exemplo do Stalin. Se calhar agora nos últimos anos nem tanto, mas durante muito tempo havia sempre pessoas que conseguiam ver aspectos positivos no seu regime. Ao contrário, de Hitler era mais difícil, a não ser um certo grupo que conseguia ver grandes qualidades naquilo que o Hitler fez. Com Stalin era mais fácil. Esquecendo que foi um rufia ao mesmo nível do Hitler. Do Mas Hitler, sim, sim. a nível de propaganda, o Stalin também tinha bigode, não tinha? Tinha, é bem grande, A nível de bem grande. bigode, havia uma Estou com relação. um que Já está superior ao do Stalin, não está?
Não, acho. não, não, Não. calma. Mas diz, acho que tu ias tentar estabelecer uma correlação entre bigode e nível de ditadura, sim. Número de mortes. Comparando o número de mortes do regime soviético, temos o bigode do Stalin e depois o número de mortes do Hitler tem aquele bigodinho pequenino. O senhor é Joseph, não é? Joseph É Stalin. Joseph Stalin. Matou muito mais. Será que isto é uma teoria? Não sei. Não sei se. Provavelmente, depois, o Mao Tse Tung não tinha barba e era meio careca. Portanto, se calhar não tinha a ver. Mas por outro lado, também não lavava os dentes. Bem, dizia que bebia chá porque um verdadeiro tigre não lava os dentes. Ele achava, se calhar, que era um tigre. Eu estou Se calhar há a rir. alguma relação entre falta de higiene, ditaduras facínoras, não sei. Mas não há, não é? Porque o bigode, eles tratavam bem o bigode, o Stalin dava um bom trato ao bigode. O barbeiro do Stalin. De certeza que ele tinha brio no bigode. E aquilo que vemos, ou não vemos, com o senhor Putin, qualquer coisa que se faça mal, ou que ele entenda como mal, a pessoa desaparece. Se calhar falta-lhe isso, falta-lhe bigode para a gente começar a aceitá-lo como ditador. Foi por isso que passou despercebido durante Sim, muito exato. tempo. O gajo não tem bigode, estão chamar ditador ao homem porquê? Não, ele é um autocrata, atenção. Eu estou a imaginar isto assim dado nas aulas de história. Estão a ver estes gajos com bigode? Ditadores. Este gajo não tem bigode. Democrata barra. Alguma coisa acabada em cat. Saltando agora um bocado e pensando na conversa até aqui, não sei por que raio é que nós fomos por aqui. Tentando encontrar aqui uma ligação, falaste no Chega, depois eu fui para. Fomos para o Hitler, Calma, fomos porque é que fomos ditaduras, por aqui, passado 1 hora e tal? Porque é que fomos Não, por aqui no geral, sim, não é? sim, no geral. O fio, a cadeia de acontecimentos nesta. Nós estávamos a falar dos estúpidos. Um estúpido. E de alguma maneira isso levou-me. Exato, estamos a falar de estúpidos, como é que os estúpidos eram valorizados, depois alguma coisa da Mas ditadura levou ao crowdfunding para ditador. sim. Tentei dar a minha definição e quanto a ti, se tivesses que dar uma definição do estúpido, o que é para ti um estúpido? Três que não tenham, não desperta interesse. Aquela definição de café. Estás no café a comer uma torrada e pedem-te: olha, Jorge, é mesmo contigo que quer falar, dá-me lá uma definição de estúpido, que é uma coisa que acontece todos os dias. Estúpido é aquele gajo que quando estás a comer no café, a comer uma torrada, entra alguém e tu pensas: olha-me aquele otário, é mesmo otário aquele gajo, olha o Sandro, ganda tanso, otário. Opá, não sei se é uma reflexão para depois, pá, dizer o que é um estúpido. Eu geralmente associo a um. Pá, tem ligações contigo com o que tu disseste, acho eu, mas a uma pessoa que é incoerente e irritante, se calhar, de certa forma, parvalhona, um bocado, se calhar, com falta que se está a cagar para os outros também. Porque tu usas estúpido é muito versátil, não é? Tipo, um Sim, gajo sim, dá-te uma estúpido. chapada, és mesmo estúpido. Um gajo não sabe fazer um mais um, és mesmo estúpido. Um gajo. Ia dar um exemplo. Um gajo monta uma ditadura e mata 6 milhões de judeus. És mesmo estúpido. Porquê que o Hitler ficou o centro de gravidade desta conversa? Desculpa, eu sinto que fui eu o principal culpado e eu peço imensa desculpa desde já. Pedi perguntas. Que é um estúpido, era ótimo. Começa aqui com o José Bernardo. Porquê é que ele não gosta de brasileiros? Porquê é que tu não gostas de brasileiros? Não foi o premeditado. O gajo antecipou-se a mim porque eu ando a tentar espalhar o boato de que o Zé Bernardo anda a barrar a entrada a brasileiros no Grêmio. Ando a tentar dizer isto a algumas pessoas, podes ficar já com essa informação. O Grêmio é uma casa que faz noites de stand-up em Coimbra, e eu ando a tentar espalhar, ele é o organizador, José Bernardo, é de Coimbra, eu ando a tentar espalhar o boato que ele anda a barrar a entrada a brasileiros, mas pelos vistos ele já se antecipou e mandou, ou está a fazer o mesmo caminho paralelo, não é? Palhaço. Basicamente, o que é o fundo desta história? E quem é que está a ganhar nessa guerra de boato? Opa, não sei. Para já está a ser ele, não é? Porque ele apanhou-me assim meio com as calças na mão. Eu não estava à espera que tu me mandasses essa. Pá, dizer, eu gosto muito de brasileiros, como de todas as nacionalidades, menos portugueses. Portugueses não gosto muito. Isto o que é que foi? Uma vez, há uns meses, eu e o Mata fomos atuar a Coimbra. E pá, a noite foi porreira e tal, está-se bem. A certa altura, tipo, o público, houve lá umas piadas que acho que passaram, como eram mais idiomáticas e mais da realidade portuguesa, que passaram meio ao lado. E nós depois estávamos a voltar para o Porto, eu, o José Bernardo e o Mata,
E estávamos a falar, não, mas a noite foi boa, e o Mata está a dizer, não, a noite. E estavam muitos brasileiros a assistir, ok? O Mata sai-se com esta. Não, ó José Bernardo, mas a noite foi boa, tipo, eu acho que tu tipo, deves continuar a deixar entrar brasileiros. E eu e o José Bernardo cagámos-nos a rir, tipo, meia hora, tipo, até ao fim da viagem, porque claramente aquilo saiu assim, a frase saiu assim ao Mata, não era isso que ele queria dizer. Mas naquele momento ficou muito engraçado e desde então a coisa explodiu para nós. Alguém tem problema com brasileiros. Portanto, eu gosto Yeah. muito de brasileiros. É só Ok, para- ok. O José Então, Bernardo não. fica aqui registado. Mata aqui, tira a prova Yeah, dos nove. Acho que se yeah. calhar eu vou falar com ele. Dá vontade de fazer aqui um mini podcast, convidar toda a gente. Digam a verdade. De vocês, quem é que não gosta de brasileiros? Epá, eu sinto que isto foi. Atenção, eu estou a gostar muito de falar contigo, Roberto, mas eu sinto que isto foi uma armadilha, porque eu. Quer dizer, o centro de gravidade desta conversa foi o Hitler. E depois a primeira pergunta: porquê é que não gostas de brasileiros? Acho melhor Não, um bocadinho. porque acumulou à narrativa, percebes? Acumulou à narrativa. Eu, se É- fosse é- cancelável, se desse para cancelar, eu acho que toda a gente carregava no cancelar, não no ok. O João Faquir perguntou os grandes desafios de produzir noites. Acho que não tem perigo, não tens parrela, acho eu. Não, não, não. Os grandes desafios de produzir noites. Nenhum, é muito fácil. É tudo muito fácil. É aparecer, não é? Quem está, quem não Carisma, está. aparecer. Posso vender aqui um bocadinho o Tá, meu tá. peixe. Eu tenho noites no Pinguim Comedy Club no Porto que organizo com o André Barbosa. A próxima noite lá no sábado, quem quiser aparecer. Eu diria, para mim, também tenho no Espinho Comedy Club noites com o João Nuno Mendes. Já agora aproveitar, agora estou em Espinho, portanto tenho noites aqui. E tenho outra noite no City Nizer, é uma coisa que há de acontecer. Mas falando até mais do Pinguim, É todas as semanas, é isso? não, é de 15 em 15 dias. O Ok, Pinguim é ok. de 15 em 15 dias. Ao sábado, Eu- é isso. Ao sábado, ao sábado. Para ficar E registado, que é para para. ficar registado, se quiserem seguir Pinguim Comedy Club no Instagram e no Facebook. Eu acho que o principal desafio para mim e para outras pessoas que eu vejo organizar é que, como somos comediantes, organizar uma noite tipo, exige outras coisas a nível de produção. Estás preocupado se estás a vender ou não bilhetes, se está tudo bem em termos de logística, iluminação, som, disposição de cadeiras. Nós, no nosso caso, no Pinguim, temos que montar tudo. E eu sinto que, tipo, às vezes, essa logística e preocupação com divulgar bem a noite e vender bilhetes é uma coisa paralela à escrita de piadas, que é uma coisa que eu naturalmente estou mais interessado. Estou mais interessado em pensar nas piadas, em escrevê-las, em testá-las, em corrigi-las. E acho que o principal desafio de organizar noites, como não há uma indústria super forte em Portugal, as coisas estão a mudar e estão a crescer, mas acho que é isso, é como são comediantes na sua maioria a organizar estas noites, há muita energia que é despendida nestas atividades de produção da noite, que são super legítimas, mas eu acho que ainda falta haver aquela indústria, aquela ponta em pessoas que estão super especializadas em produzir uma noite, já começa a haver, claro, produção da noite e os comediantes chegam e fazem a sua cena. Pá, porque de resto eu sou o host e atuo no Pinguim e noutras noites, mas a nível de qualidade, pá, eu acho que nós estamos muito bem apetrechados. Eu posso falar mais pelo circuito do Norte, mas tipo, para mim não me é de todo difícil arranjar comediantes de qualidade e que assegurem a noite. O Fakir tipo, é um exemplo, ele foi lá há umas semanas, opá, a noite foi excelente. Por exemplo, foi lá o bot também até só rodar umas coisas e agora até o bot que vai agora no próximo sábado. Tipo, acho que há um núcleo que já não é um núcleo, que já são nos 2 dígitos de pessoas sólidas e um circuito forte que dá para dar noites de qualidade. Portanto, diria isso. A energia para a produção das noites enquanto comediante acho que é o mais desafiante. O Mário Videira disse: O que é que tu sabes sobre nada? O que é que eu sei sobre. Isso é, pois, isso é sobre um beat que eu tenho, se calhar até associado um bocado ao que estamos a falar, sobre não ter opiniões, não achar nada sobre nada. Para mim é mais uma coisa, o cerne do beat até é mais do meu sentimento de que há um tema sobre o qual eu me interesso e eu sou a opinião de um gajo que percebe muito sobre aquilo. Isto acontece-me principalmente na política. Tendo a concordar, tipo, o gajo foi coerente nos argumentos que deu, apresentou dados aparentemente bons, e depois vou ouvir outro gajo e o gajo dá-me uma opinião totalmente diferente, mas também super bem fundamentada, e eu fico, oh que caralho! Mas é esse o cerne do beat, é tipo, eu não sei nada sobre nada, depois tento mostrar as minhas incoerências. Isto, ok. O teu problema é que se houvesse um mais estúpido, era fácil escolher.
como são os dois argumentos, mesmo antagónicos, são os dois bons. É quando não é óbvio, exatamente. Por exemplo, eu não tenho muito isto a ver teorias da conspiração, porque costuma ser, na maior parte dos casos, ok, cientistas que estão a defender as benesses da vacinação contra a Covid-19. E depois, do outro lado, pouquíssimo fundamento a dizer não, andem sem máscaras e não vacinem porque isso dá autismo às crianças. Sei lá, um exemplo estúpido. Percebes? Nesses casos até é fácil. Eu estou a dizer mais coisas que são mais deslizantes, vamos dizer assim, e que tens a opinião geral, não é uma coisa super fundamentada. Não é isso que eu quero dizer. A opinião, não há uma opinião dominante. Percebes? Não há uma opinião dominante. Há opiniões que se contradizem umas às outras e pronto, um gajo fica a achar nada. Tu não sentes isso? Tu também és um tipo informado e que sabe muito. Isto até se liga à tua cena, tipo, à tua procura de conhecimento e que depois de dares o mergulho, sais à superfície e ficas, será que eu descobri o cerne da coisa ou não? Não fico sempre como aquilo que há pouco estava a dizer. Chega a um ponto em que parece que ainda sei menos do que quando comecei. Cada coisa se desdobra em mais 10 e assim sucessivamente. Nunca alcanças nada. Uma viagem inglória, é do conhecimento. Supondo que eu estou a fazer a viagem certa, acertei no caminho. Às tantas posso estar enganado e eu estou na estrada da estupidez este tempo todo. E ninguém me disse nada. Era muito bom, tu agora chegares ao fim, sou grande estúpido. Estive aqui a ver livro. Talvez eu sou um estúpido, caralho. A cena certa era não me ter preocupado com nada desde o início, pá. Isso seria um grande plot twist, por exemplo, morrendo, supondo que o céu existe, está lá um anjo ou mesmo Deus, foste um burro do caralho. O segredo disto, não te preocupas com nada. Nem sequer com a religião, nada. Quem vai para o céu é mesmo quem não pensou nisto. Vou isto na boa. Isso por acaso era bom, não era? Tipo, tu vais para o inferno se tiveres pensado se existe céu ou inferno. As únicas pessoas que vão para o céu é quem não quis mesmo saber se ia para o céu ou o inferno. Piores pessoas, se calhar. Ou muitas das piores. Não, põe de parte as pessoas. Estou a falar dos religiosos. Quem acredita cegamente que há céu também é uma pessoa muito chata. Não sei se outra vez a falar mal da minha avó. Eu não percebo esta insistência. Não percebo. Pô, Roberto, é uma pessoa muito chata. À pergunta, se têm perguntas para ti, o Eduardo Marques disse, não tem questões. Queria só dizer que o Jorge é uma merda. Queres comentar este amor do Eduardo Marques? Já tinha visto essa questão e acho que um bom estúpido, um gajo que não... Um gajo, olha... Aliás, eu dei mal a definição aqui no primeiro, porque estúpido está um adjetivo que não tem ou desperta interesse, mas depois está como substantivo e diz Eduardo Marques. Não sei quem é que, se isto foi uma brincadeira ou não no primeiro ano. Se desse para editar, a javardeira que era. A javardeira que Olha, era. E eu quero, Roberto, isso é uma excelente ideia e eu proponho que nós façamos. Eu acho que isso é uma excelente ideia. Vamos fazer um projeto piloto de criação de páginas. Não, por exemplo. Não de humoristas. Eu vou criar uma Wikipédia para o Eduardo Marques, é aí que eu quero chegar. Pá, sim, isso era fixe. Ok? Mas eu estava a pensar, os hackers nunca se preocupam com dicionários online. Vou foder as definições todas. A palavra que o Ricardo Druz Pereira pôs naquela crónica, deixa-me lá ver. E estava lá uma cena qualquer. Isso é muito giro. Imaginam um grupo de hackers de forma cirúrgica a ir a todos os dicionários, todos, não só este, tipo ciber dúvidas da língua portuguesa e assim, primeira e tudo mais, e alterar de forma coerente o estúpido para outra coisa qualquer. Sim, e o pessoal, aos poucos, começar a usar noutro contexto. Arroz de estúpido foi mesmo bom. E uma cena assim, isso era giro. Já elogiaste o Eduardo Marques. O Rui Igui foi mais conciso. À pergunta, se têm perguntas, ele disse não. Queres comentar o não do Rui Igui? É ironia. O Iggy é um gajo muito, até já falamos sobre isso, é um gajo que usa muito do sarcasmo e, portanto, quer dizer muitas vezes o contrário daquilo que está a exprimir. Portanto, este não, no fundo, é um sim. Há uma panóplia tão larga de perguntas para ele me fazer e ele ainda assim é tão limitado que acabou por não conseguir definir uma. Mas beijos e abraços ao Iggy e ao Eduardo, tá bem? Desde já, gosto muito deles dois. Sendo uma ironia, este não... Esse não é um sim. Este não é um sim, mas à falta de continuação, este sim transforma-se outra vez no não. Mas isso já recai sobre ele, percebes? Que é, tu deste-lhe a oportunidade de fazer uma pergunta e ele tipo disse sim, mas depois não fez mais. Okay. É um gajo abstrato. Pá. O Nuno Ribeiro, só comediantes, és do Porto, mesmo do Porto? Outra referência a um beat meu, sim. Não, na verdade eu sou de São Mamede de Infesta
E pronto, o cerne do beat é sobre a volta de onde é que perguntarem-me de onde é que eu sou, eu dizer sempre que sou do Porto e depois perguntarem-me, mas perto mesmo Porto? E eu não, sou uma média de Infesta. Que eu acho que é uma cena que acontece. Tu de onde é que és, Roberto, por exemplo? Numa vila ao pé de Silves, Algoz. Mas dizes que és de Algoz? Mas se te perguntarem de onde é que és, dizes Algoz ou dizes Silves? Dizia sempre Algoz, mas o mais matemático possível. Se for aqui num raio de 30 km ou 40, vou dizer Algoz. Fora desse raio de 40 km, já vou dizer Silves. Eu estou aqui no Maps a ver se a tua resposta é válida ou não. Ok. Algoz, ok. Estás na Tunísia? Tu estás no bem bom do Algarve. É tipo Algarve semi-interior. Está mais ou menos a A meio. meio, pois. É isso. Yeah. Para responder à tua pergunta, se eu souber que a pessoa vive mais ou menos nas redondezas, eu vou dizer-lhe. É expectável que a pessoa saiba. Se viver muito longe ou nem for do Algarve, vou dizer um sítio mais perto. Posso dizer Silves, posso dizer Albufeira, estou mais ou menos no meio entre essas duas cidades, como posso dizer, por exemplo, a Armação de Pera. Olhando para a pessoa, o que é expectável que esta pessoa saiba? E mediante este processo mental vou dizer, moro em Armação, por exemplo. É que eu acho que isto funciona à escala também, que é, como é óbvio, tu estás a dizer isso a um Tuga. Se um americano te perguntar de onde é que tu... Não digo que sou de Lisboa. Eu digo Espanha. Sim, se calhar aí diria Espanha. Eu já vi muita gente que morava, talvez a uns 100 km de Lisboa e dizia que morava em Lisboa. E diz Lisboa, pois. Repara, esta minha... Não sei se deve a isto que estamos a tentar a descobrir ou se é mais pelo prestígio da capital. Eu moro num sítio de Torrelos, não vou dizer onde é que eu moro. Vou dizer lá o que é na capital. Pois, mas tem que haver, eu acho que tem que haver critérios de Sim, distância geográfica a Sim. partir do momento no qual não podes fazer. Por exemplo, o Vítor Sá, que é outro comediante, ele é de Santa Maria da Feira. E o que é Ele que diz que é diz? do Porto. Ele diz que é do Porto. Não pode. Um distrito diferente, não pode. Nem sequer é a mesma NUT. Espera A aí. NUT, por acaso é a mesma NUT. É a área metropolitana. Santa Maria da Feira é uma cidade? Santa Maria da Feira é uma cidade. Eu acho que é um bom critério. Moras numa cidade, não podes passar para outra cidade. Acho que a cidade já tem um estatuto suficiente. É isso, por exemplo. Para te agarrares. Olha, o Fakir, falaste há bocado, o Fakir, acho que é. Posso estar a dizer merda. Eu acho que ele é de Santa Maria da Feira. Eu nunca o ouvia dizer de onde é que és. Olha, sou do Porto. Era engraçado ele agora fazer a mesma coisa. Se calhar Não, é o Joel que também é de Santa Maria, não é? O Joel é de Santa Maria acho que sim. Os comediantes de Santa Maria começaram a dizer que são do Porto. Sim. Yeah. E eu vou começar a dizer que sou de Santa Maria da Feira, porque aquilo não pode ficar vazio. Temos de estabelecer alguns critérios. O que é que propunhas a nível de critérios? És da cidade mais perto. Acho que sim. Isto era engraçado, tipo, na Rússia é uma cena a 500 km, tipo, num gajo que vive na Sibéria. Mas és da cidade mais perto de ti, e lida com isso. Sou uma média. Eu por acaso agora fodi-me porque eu sou uma média em festa, é uma cidade. Mas eu agora este argumento virou-se rapidamente contra mim. Não sei, temos que fazer. Fazemos os dois aqui uma data sheet com critérios tipo socioeconómicos do estilo PIB per capita desta região, população, tem bombeiros. Este critério é muito difícil de aferir. Teríamos de conferenciar junto a professores de geografia e, consoante a média, a disciplina, seja no básico, seja onde for, a geografia, se a média for mais para baixo, percebemos. As pessoas, num futuro próximo, não estão capacitadas para saber o que é a geografia de Portugal. Então, vamos dar a margem para as pessoas errar. Se toda a gente for corrida 5 da geografia, desculpem lá, no tempo do Salazar sabiam a rios e caminhos de ferro, vocês ao menos saibam as putas das cidades do vosso país, não é? Portanto, para ti, se as notas de geografia começarem a ser mesmo muito más, um gajo pode dizer Vila Real de Santo António ou Açores, está bem? Ok. Há uma ideia qualquer assim, em sou da que... terceira. Como é que eu ia dizer? Não podemos ser, à falta do melhor termo, cruéis com pessoas que não têm esse conhecimento. Tu não podes exigir a uma pessoa... Quando a pessoa não tem um determinado conhecimento, que ela saiba. E se a pessoa não sabe geografia, não podes exigir que a pessoa saiba geografia. Eu acho que é um bocado cruel. Se a pessoa já deu provas de não ser capaz de geografia, a Merkel não sabia nada de geografia. Eu já não sei qual foi a calinada que ela deu, e foram várias à volta de geografia. Não querendo entrar em Hitler outra vez, mas... Opa! Já tínhamos saído disto, pá! Ela revelou aquilo que queria ou aquilo que sonhava para a Alemanha. Se a Alemanha tivesse conquistado todo o mundo, só havia um país, a Alemanha. E do ponto de vista da geografia, era muito mais fácil. Era mais fácil, por acaso era. Então este país, a Alemanha. E aquilo lá em baixo, a Alemanha. Ou seja, era tudo corrida 5. Era um de onde é que és? Alemanha? Yeah. Mas cidade mesmo.
Berlim. 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 Capital. Qual é a capital? Berlim. Eu lembrei-me agora, não foi o Trump que mandou uma, mas é o Trump, não é? Sim. Mandou uma calinada absurda quando foi visitar a China, que estava lá com o Xi Jinping e ele estava-lhe a mostrar uns templos do Império, não sei o quê. E ele fez uma pergunta tipo, vocês tinham, há quanto tempo é que tinham isto? Tipo 200 ou 300 anos? Opa, ele foi assim uma coisa absurda, foi uma coisa... Sim, o Trump é expectável. A Merkel é tua colega, a Merkel não é doutorada em física. Não te sei dizer, não tenho essa informação. Deixa-me pôr Angela Merkel no primeiro. Mas o Trump seria estranho é que ele soubesse a data certa de todos os impérios. Este gajo não sabe nada de nada e de repente... E não falámos do teu podcast com o Tiago. Eu não conhecia, ou seja, conhecia mas não tinha ouvido. Ouvi aquele episódio cujo título é O Jorge Preparou o Episódio. Exatamente, sim. E depois estava a ouvir o Marxismo Cultural. Gostei. Já fiquei aqui fã, já estou a seguir. E muito obrigado. Aproveito. Muito obrigado por me dares esse plug aí. Dou as 5 estrelas. Ajuda sempre, nem que seja um bocadinho. Ajuda porque depois há conspiradores, há pessoal que acha que a Terra é plana que chega lá e dá uns. Foi outra pessoa que acha que o podcast é uma Deixa-me lá despachar aqui as perguntas. Força, Deixa-me lá ver. Agora já me perdi onde é que eu estava. Aqui o Wilson Rodrigues. Níveis de riso. Mito ou verdade? Exemplifica com onomatopeias de animais do bosque. Vou repetir. Eu pensava que isto era uma referência a alguma coisa de stand-up. Níveis de riso. Sim, mito ou verdade? Para já esta pergunta pode ser complexa até dizer chega. Exemplifica com onomatopeias de animais do bosque. Se calhar passou-me ao lado, mas animais do bosque. Níveis de riso. Mito ou verdade? Relativamente a mim ou não? Não sei o que é que ele pergunta. Tipo, no geral. Imagina, se há riso no mundo ou se é um mito. Será que há riso? Será que as pessoas se riem? Podemos Níveis de riso, mito ou verdade? É assim, o que me está a vir à cabeça é se alguém introduz risos artificiais, mas é uma cena perversa, tipo risos artificiais em vídeos. Podemos ir por aí. Será que o riso real existe? Ou é tudo parente do riso enlatado? Mas é que ele disse níveis de riso. Ele não está a negar que há riso. Ele põe em questão o seu nível. É como uma escala de Richter do riso. Ou seja, a interpretação disto assim mais fácil é que há só um nível de riso ou há vários? Não tem rasteira, acho que há vários níveis de riso. Basta ir a uma sala onde haja stand-up e percebes, para o mesmo comediante, percebes que há vários níveis. Sim, sem dúvida. Aliás, o mesmo comediante em diferentes noites, com o mesmo material, que é das coisas mais engraçadas do stand-up, também duras, é tu chegares um dia, tu partires tudo, grande cena, e fazeres o mesmo set no dia a seguir. Horrível. Toca naquilo que não foi abordado no stand-up, mas todos os temas se tocam se formos demasiado fundo. Quando aprofundas um tema, chegas a um ponto em que não sabes nada do tema. E salvo erro, foi no Eduardices, quando foi lá o Pedro Teixeira da Mota, acho que foi logo ali nos inícios, em que ele se estava a debater com o facto de não saber nada sobre stand-up. Ou muitas das certezas que ele tinha sobre o stand-up ficaram assim um bocado bambas. E eu acho que isso acontece. Tu até podes ter um histórico, as coisas estão a funcionar, mas como tu estás a dizer, há um dia, à partida, parece que fizeste tudo como das outras vezes. O que é que falhou, não é? O que é que falhou? Sim. O stand-up tu podes destrinçar, como é óbvio, coisas objetivas e coisas de como é que se faz ou não se faz ou que estás a melhorar, mas depois há sempre, principalmente se atuares com regularidade, há sempre outliers. E quem diz um outlier diz lixar-te todo. Ou porque queres testar material, ou porque até estás a testar material e naquele dia com o público a coisa não acontece. Simplesmente, lá está, o que interessa depois é a linha média, acho eu, que é tornas-te melhor, sabendo fazer aquilo cada vez melhor, mas é quase uma maré. Sim, é uma maré, mas não significa que não haja ondas que te fazem subir e descer nessa maré. Em todas as artes, as atuações boas ou os trabalhos bons vão sempre acontecer. Os picos vão sempre acontecer. O teu trabalho é tentar que o nível... É consistentemente bom. Sim, sem dúvida. As tuas piores sejam cada vez melhores. É isso. Tu começaste a fazer stand-up. Tinha feito, tive muito tempo parado e agora fiz uma vez. Alguma noite no regular, no Algarve? Atualmente, acho que só há o 8000 Comedy Club em Faro, uma vez por mês.
Mas há Mas sim, pouca... estavas a dizer que fizeste há pouco tempo. Sim, não sei se isto tem grande relevo para a conversa. Fazer uma vez por mês era mais ou menos a ideia que eu tinha antes de voltar a fazer, é quase como não fazer. Supondo que faço uma vez por mês, quando volto, a forma como encaras a tua subida a palco é totalmente diferente. Sem dúvida. Tu cortas alguma coisa? Não. Corto muito pouco. Adorava que isto fosse um episódio de 5 minutos, sabes? Tipo, fazer-me essa prank. Fazer-me essa. Isto agora são 5 minutos. O Seinfeld, naquela série Comedian in Cars Getting Coffee, passa, sei lá, acho que não sei se é mais de um dia, para depois ter aquele segmento muito curto. Não é uma ideia estúpida. Gravares muita coisa, isso implicaria outro tipo de trabalho, não é? E eu agora faço. Yeah. Tu o quê? Vais cortar isto agora? Há 1h53? Em princípio, não. Até Então o quê? estamos Vai ficar público que eu fiz? Vai. Epá, 2 vezes. Sim, podes. Quantas vezes é que eu tenho que fazer isto para tu vires aqui? Não, vou cortar isto. Quase certeza que não vou cortar. Epá, que merda. Podes justificar agora. Pronto, era para forçar o Roberto a editar esta parte, mas não foi com sucesso. Pronto. Não te esqueças assim... que para trás estivemos a falar de Hitler, não é? Pois foi, não fales disso, pá, que pode haver pessoal que só venha a esta parte final do podcast e não sabia isso, pá. Vinha só agora ao fim, olha que agradável conversa. Não tens a câmara ligada. O Jorge Imagem desapareceu. O Jorge Imagem já não quer nada connosco. Acabou. Jorge Imagem... exato, está aqui o Jorge Imagem. E esta parte também vai ficar. Talvez corte as outras partes onde foi referido, mas esta parte aparece assim e as pessoas... Jorge Imagem? Espera aí, é o apelido dele? Ele é Jorge Imagem Gonçalves? Como assim? Para já era um bom nome. Acho que não Isso há... era um excelente nome. Jorge Som Imagem, tipo som da mãe, imagem do pai. Yeah. Eu normalmente faço esta pergunta a todas as pessoas. É uma pergunta que por vezes é duas. As últimas pessoas que viste a fazer stand-up, que tenhas gostado, e pessoas para vir aqui. Pode ser a minha resposta. Últimas pessoas que vi a fazer stand-up e que tenha gostado. Nós combinámos, tu lembras, mas isso já foi há muito tempo. Eu responder Rui Igui a todas as perguntas que tu me fazias. Epá! Agora não dá. Agora tens que editar. Estás a ver? Agora tens que editar. Tens que editar. Já não vejo o Igui a fazer há algum tempo. Opa! Posso-te dar 2 em 1, vá. Ultimamente, há pouco tempo, quem é que eu vi atuar? Vi atuar, 2 gajos que estão muito na baila agora, que é o Carlos Contente e o João Pedro Pereira, que estão 2 animais totais de palco, mas acho que isso até, pronto, já é de conhecimento geral. O João já faz há mais tempo, mas teve um crescimento brutalíssimo. O Carlos, eu acho que eles já vieram, os dois, não já? O Carlos já veio, o João ainda não veio. Sim, e depois há um conjunto de gajos que eu acho que não atuam muito e eu tenho pena, acho que deviam atuar mais, porque acho que têm potencial e têm muita graça. Lá está, também tem aquela coisa de serem meus amigos, mas o Tiago, com quem eu faço podcast e que ele, também tem aparecido um bocadinho mais ultimamente, um gajo que agora está desaparecido, mas que também teve muito na baila, que é o Fábio, o Pascoal, não sei se já ouviste falar. Já. Uma máquina, o Couto, o Ricardo Couto também tem mais proeminência, e o João Rua, que também é outro gajo que atua bastante pouco, mas que tem imensa... é muito bom, acho muita graça. Não para convidado do podcast, tipo, não tem nada a dizer, percebes? Okay. Não o convido. Mas, portanto, diria isso, diria... esses gajos, mas há muitos outros. Mas já passou muita gente aqui, na verdade, não já? Não sei se estava a tentar, do que eu vi, estava a tentar pensar gajos que não vieram. O meu irmão de Armas, André Barbosa, de Armas não, de microfone, vá. Que citaste, tenho apontado, ainda não convidei o teu camarada de podcast. Tiago Fonseca. Resta saber se ele quer vir, não é? Não, eu acho que não o queres ter também, sabes? Não é, não, acho que não vale. Não, estou a brincar, sim, ganda Tiago. E pronto. E os outros não é? E os outros não. Eu pensava que ia dizer mais nomes, mas não, tu apontaste no Tiago e que pariu os outros. Aqueles que já vieram cá e cada pessoa já referenciou alguns nomes repetidamente, como o teu, e acho que ultimamente disseste-me João Rua, não foi? O João Rua que já foi falado aqui algumas vezes. Às vezes fica na gravação... Tira da gravação, eu nunca falei disso.
Aliás, eu não quero. Eu acho que este podcast deve acabar comigo a sugerir-te Hitler para o próximo convidado. A questão é, era mau. Era incrível, tinhas um exclusivo inacreditável. Imagina só ele só vir dos mortos para falar com o Roberto Gamito. Era a única coisa, era o único. Pegando em Hitler, mas não pegando, porque tu é que escolhes se queres ir a Hitler outra vez. Se tivesses acesso a uma máquina do tempo, o que é que farias com a máquina do tempo? Para onde é que tu ias? Provavelmente uma das respostas, ia até o tempo de Hitler, matavam o bebê. Sim. Tu só vais matar o bebê Hitler se quiseres. Tens a máquina do tempo. Para onde é que ias? Eu acho que ia para o futuro. Acho que ir para o passado, tentar mudar coisas é uma coisa... Tipo, já tens a história. Mas não tinhas curiosidade de ver alguma cena no passado? Mas tinha mais curiosidade em ir para o futuro, porque a história, apesar de tudo, não fazer o mesmo trabalho do que estar presencialmente, já documenta isso. Ou seja, tu tens uma ideia do que é o passado. Não tens uma ideia do que é o futuro. E repara, não ia para daqui a 30 anos. Não ia só ver BMWs melhores. Não ia. Queria naves espaciais. Percebes? Eu gosto muito de tipo, Star Wars, coisas assim. Era engraçado eu ir demasiado longe e ver que nos fodemos, não era? E dar da pedra outra vez. Era triste perceberes que estamos no auge da nossa civilização. Pois a partir daqui... Daqui a 500 anos isso ser uma cena completamente distópica. Mas lá está, mas isso também tinha interesse, não tinha? Porque imagina, tu ias para o futuro, imagina o quanto tu aprendias da história dos 500 anos em ir para o futuro. Aprendias imenso. Aliás, aprendias tu. Se tu fosses para daqui a 30 anos, não sabias o que é que havia daí para a frente. Se fores para daqui a 500 anos, vais saber o que é que se passou nos... Chegavas lá, olhem, os livros de história, por favor. E eles, o quê? Está toda a gente morta, meu. O que é que estás a dizer? Nós nem sabemos ler. Mas se fosses continuamente para a frente, podias chegar à conclusão em que tudo é cíclico. Há períodos de grande desenvolvimento. Por exemplo, não sei se vês Rick and Morty. Não vejo. Por acaso ando a adiar há muito tempo começar a ver isso e ver tudo de uma catrefada. Não sei qual é a temporada, mas uma das temporadas em que eles... Isto é quase uma redundância, dado que quase em todos os episódios universos paralelos estão sempre a mudar de universo e eles vão sempre parar o universo em que os nazis ganharam. Ao avançares, perceberes que... Entra no loop, não é? Está a pensar na pandemia, vamos ser pessoas melhores. Percebias? Não, é cíclico. Há momentos que parece que vamos ficar melhor, mas depois voltamos para o fosso. E a história era isso. Nós temos uma história muito... Mas eu acho que não, por acaso, eu acho que não. Exatamente, a história é curta, eu acho que por acaso nós não tem... Claro que há, se calhar se vires a mais curto prazo, há coisas cíclicas, mas é interessante tu veres o que é que a tecnologia vai fazer de nós daqui a 500 ou 1000 anos, não é? Eu percebo que tu odiaste a minha resposta, atenção, porque tu pensaste assim, este cabrão não foi matar o Hitler não foi para ir ver o que é que se passa no futuro. Este gajo foi fazer turismo e deixou que o Holocausto acontecesse na mesma. Porquê? Porque gosta do Hitler. Não é porque gosta do Hitler. Não podes. Tu vais, percebes? É que tu vais pela primeira vez chegar aqui, editar isto cirurgicamente e só vais deixar a parte de tu a dizeres, não, o Jorge gosta do Hitler. O Jorge não deixa entrar brasileiro, não gosta de brasileiros, não deixa entrar... Eu vou pôr este clipe, sim, daqui do Hitler, mas também vamos para um sítio melhor, digo-te já. Vamos para o século I, para Roma. Eu estava aqui a ler um livro, não sei se foi repetido às vezes, mas no século I houve um festival que durou 100 dias, dia e noite. E houve tudo aquilo que tu possas imaginar. Quando eu digo tudo, é mesmo tudo. É mesmo tudo. É mesmo tudo. Por exemplo, quando tu pensas no mimo, o que é que tu pensas? Penso no Festival de Amarante, chama-se Mimo, que agora houve no Porto. Mas num gajo todo... Sim, estou a brincar. Mas se tivesses que associar um sentimento... Tu dificilmente ias associar a palavra tesão ao mimo. Não, sem dúvida. Era mais tristeza, assim. Okay. Se fosse um tesão, era um tesão muito triste. O mimo fazia parte de um ritual de fertilidade em Roma. As voltas que esta merda deu. Olha, como é que esse festival se chama? Só por... Epá, não sei dizer. Sei que é no século I. No século I, ok. Festival dos 100 dias. Fica aqui uma ideia para nós. Mas pensando no mimo, há pessoas a fornicar... Recorrem a várias imagens de arquivo, mais uma vez Hitler, aí impecável, porque forneceu imagens de arquivo para o homem não ejacular precocemente. O Hitler, nesse aspecto, foi um amigalhaço. Foi um amigalhaço. E quem for mais imaginativo pode pensar em mimos. O mimo também retarda a ejaculação. Se pensares no mimo... Sabes uma coisa? Eu acho que tu também te comprometeste. Tu não me comprometeste só a mim neste podcast, tu comprometeste a ti também, porque tu acabaste de dizer
que usas nem é imaginário, é figurino, figuras do Holocausto para retardar a ejaculação. Esse não é. Geralmente, foi isto, certo? Não estou a inventar. Pondo a hipótese, na eventualidade isso acontecer. Pronto, agora mesmo com o alegadamente, não é? Alegadamente eu uso isto para retardar. Geralmente há aquele clichê de não, penso na minha avó. Não, eu penso no Holocausto. Do ponto de vista prático. Do ponto de vista ético estás bem, atenção. Estás a dizer que aquilo é horrível e que portanto te deixa... Mas do ponto de vista da prestação sexual, graças ao Hitler e graças às coisas que ele fez, se quiseres agradecer a boa foda que te dei, agradece ao Hitler. E me lembrar do mimo para ver qual é o efeito que tem, mas seja como for, nunca senti tesão a olhar para um mimo. E acho que não há registros, pelo menos nos últimos anos, de alguém, estou a olhar para o mimo. Sim, senhor. Prepara-te para as mensagens que podes vir a receber, não é? Olha, Roberto, eu por acaso tenho aqui, olha, com o nível de direção... Mas os mimos não se podem ofender, não podem dizer nada. Não, eu estou a dizer pessoas que discordam de ti. Tipo, okay. A ereção por mimo, este indicador que eu inventei agora, se calhar é mais alto. Não encontrei e não sei se há. As várias coisas que o homem fez com o anão. Durante a história, há um período, ali no século, não sei se é 15, 16... na Escócia, na Inglaterra e não sei até que ponto nos outros países da Europa. Os reis faziam coleções de anões. Não sei se estás a par. Por acaso não sabia. Antes dos coromos vieram os anões. Faz falta uma história do anão. Houve ali uma altura em que faziam parte de uma facção de bobos. Havia o bobo dito normal e depois os bobos, anões. Sim, tu queres saber as várias correntes filosóficas da interação com anões, não é? Como é que a humanidade tem como é que fez pouco do anão durante a história? No século I fez de várias formas. Pôs o anão em lutas impossíveis. Por exemplo, o anão a lutar contra um rinoceronte. É, o rinoceronte perde. Claro. O anão a lutar contra uma mulher. Anões a lutar contra mulheres. O rinoceronte, um urso. O filme do Gladiador, Gladiador não. Podes preencher essa lacuna a começar a trabalhar numa página do Wikipedia, que eu até estava aqui no Nanismo, a página do Wikipedia Nanismo. E não está nada disso. Não, está muito incompleta ainda. Só tem nanismo verdadeiro, anões na sociedade, mas tem tipo 3 parágrafos, é uma coisa pequena. Não tem a história do nanismo. Não tem anão gladiador aí, pois não? Não tem. Batalhas navais. Sendo que todas as peças teatrais, se houvesse mortos, a pessoa morria mesmo. Queres ser ator? O sonho da minha vida. É só para dizer que esta personagem morre nesta história. E literalmente seres mau ator salvava-te a vida, não é? Yeah. E outra coisa, talvez das coisas mais perversas que eu já li, como durava a noite. E se não houvesse archotes, imolavam escravos para servir de archotes. Não, eu acho que fica. Repara, tu estás a elencar várias boas ideias. Vou dar aqui uma espreita ao Festival dos 100 Dias no século I e ver o que é que podemos fazer. Banquetes, comédias, tragédias, prostituição, mimos, palhaços, anões toda a forma e feitio, gladiadores toda a forma e feitio, combates entre animais. Há registros, por exemplo, um touro a lutar contra um rinoceronte. Ideias de puto. Quem é que venceria? Um touro ou um rinoceronte? Há registros, ganhou o rinoceronte e o touro foi pelos ares. Mas o forcado pelos ares foi aquilo que o rinoceronte fez ao touro. Esse é o tipo de festival em que deviam levar o preferias, o jogo do preferias isto ou preferias aquilo, ou então de por 1 milhão de euros aceitavas isto ou aceitavas... Olha, eles iam com isso em frente. Aliás, tive agora uma ideia para um festival que se chamava Preferias, que era só ter um tipo de 500 mesas em que as pessoas vinham. Normalmente o que acontece é o preferias no abstrato, é materializar o preferias. Não, é isso. O festival era dar todas as condições logísticas para materializar o preferias, que era jogado numa mesa e depois havia tipo dinheiro, infraestrutura. Claro que depois havia limitações. Se calhar era o nome do festival, foi o Preferias. Preferias 100 dias e 100 noites. Preferias participar neste festival, não participar neste festival ou levar com um rinoceronte nos cornos? Quem registou isto tudo foi um comediante da altura chamado Marcial. Mesmo do ponto de vista logístico, imagina um festival durante 100 dias. É absurdo. Não havia domingo, não é? É que um gajo vê o Woodstock e aquilo passado 3 dias já fica a arder. Preço do passe. Tinhas que vender a casa para ir ao festival. Um festival destes era quê? 20 mil euros? 100 mil euros?
E depois havia aqueles gajos que compravam, mas não era ao dia, era tipo à semana ou a unidade mínima que podias comprar era 5 dias. Só quero o bilhete para ver os anões, por exemplo, não é? Exato, eu só quero o bilhete para a parte dos rinocerontes com os anões. A vantagem de ter 100 dias é que podes estar uma semana só em lutas de anões com rinocerontes. Podes mesmo ir ao fundo da questão. Precisas de muitos anões. Precisas só de um rinoceronte. Mesmo procurando, não sei se há registros. Se há um registro em que o anão venceu o rinoceronte. Do ponto de vista do imperador, mas que merda é esta? Isso é tipo pôres um humano contra uma formiga. A formiga nunca vai ganhar, precisas de muitas, não dá. Sim. Imaginando algo semelhante ao Coliseu, um sítio apinhado de pessoas a ver-me numa bancada lá em cima, como é que vias o anão, não é? Vês o rinoceronte, mas o rinoceronte está a fazer o quê? O que é isso pelo usar? Sim, era uma perda, sim. Tu tens menos dinheiro, perdias mesmo o espetáculo. Ia apontar coisas. Se calhar até falava com o Marcial, fez-me uma espécie de crítica às personagens que havia na altura. E é uma personagem, acho que se perdeu, que é o médico cangalheiro, o médico coveiro. E esta profissão agrada-me. Perceber que alguém é médico, mas também sou coveiro. Porque estás sempre safo. Correndo bem, ok, és médico. Correndo mal, ok, tenho uma agência funerária. Sim. E o que me preocupa aí é se eles estão os dois, se as duas funções estão a ter o mesmo rendimento. Porque imagina, se o gajo estiver a ganhar mais dinheiro como coveiro, imagina que o salário é melhor, o gajo vai ser um péssimo médico. O incentivo está todo mal. Eu espero que o gajo estivesse a ser muito bem pago para ser médico. A profissão de médico só ganhou um prestígio pai, nos últimos 50, 60 anos. No princípio do século XX e talvez no século XIX. A medicina era uma espécie de bruxaria misturada com crenças, com documentário. Usavam aqueles bicos de pato. Isso já foi há muito século XVI. Se for o que eu estou a pensar, é aquelas máscaras da peste negra, não é? Não? A diferença aqui é que as tuas referências para ti são tipo, leste no livro e não sei o quê. A minha referência é tipo Assassin's Creed. Joguei Assassin's Creed e lembro-me que nos médicos no século XVI. Não, mas acho que lá com essa coisa. Traduzindo na nossa língua seria quê? Doutor da Praga, Doutor da Praga. Estamos falados, conseguimos sair, não vou referenciar daqueles temas, não fomos para um sítio melhor, como te disse, não foi para um sítio melhor. Mas não, acabámos em Peste Negra, pá. Acabámos em Peste Negra, pronto. Olha, mas pelo menos não dissemos o nome que não deve ser pronunciado, o Voldemort, não é? E isso é engraçado, não sei se estás a par do... Não vou dar aqui uma volta para ir falar no senhor do bigode curto, mas a respeito Vais só falar do Stalin, sim. Não há problema, até porque há pessoal de esquerda que acha que ele é uma espécie de salvador. A autora do Harry Potter atualmente é quase um Voldemort. É uma pessoa cujo nome não deve ser referenciado. Por algumas tiradas que ela disse alegadamente transfóbicas, ela atualmente, sobretudo no Twitter, é talvez o Voldemort. Eu sei que houve umas polémicas com ela, mas não tenho acompanhado. Mas pronto, é aquela coisa do aprendiz tornou... Não é o aprendiz tornou-se mestre. Caga, a J.K. Rowling tornou-se o Voldemort, é isso, não tenho nenhum ditado. Queres dar algum conselho aos humoristas ou aspirantes a humoristas? Giro eu dizer 3 vezes que não e agora ir dar um conselho, não é? Mas claro que tenho, mano. Quem é que vocês pensam que eu sou? Bill Burr aqui, olha, opá, atuem o mais que podem, acho que é isso. O que eu não sou, eu acho mesmo que estou numa fase, estou num nível que é muito próximo do fundo, acho eu, para dar conselhos, mas acho que é isso. O que eu senti, pelo menos na minha experiência, é que quanto mais atuo, melhor fico. E sinto que com mais ou menos talento, como é óbvio, as pessoas têm capacidades inatas diferentes, mas o que eu sinto é que, mais uma vez, é aquela a maré que tem ondas, ou seja, a tendência é quanto mais atuas e mais regularmente o fazes, tornas-te melhor. E descobres mais rapidamente a tua voz, digamos assim, ou aquilo que faz sentido para ti em palco, tens mais capacidade para correr riscos, mais à vontade. Tu disseste, atuar uma vez por mês ou 3 vezes por semana não tem nada a ver. Não é linear que tu, não, ok, comecei a atuar 3 vezes por semana, portanto vou ficar com a mesma qualidade de um gajo que está a atuar 3 vezes por semana. Não, o teu ponto referencial tens de ser tu mesmo, e se atuares muito vais melhorar. E é uma regra geral, acho que é a principal regra que há para todos os comediantes, é que quando mais atuam são melhores do que eram quando atuavam menos. Para quem não ia dizer nada, teve aqui 1 minuto a falar este tensioso de merda. Não vou dizer nada porque às tantas resvalamos outra vez nos mesmos temas. Foi uma boa conversa. Parabéns pelo podcast e pelo conceito, acho.
É nulo. Obrigado. Recebo os Sim, parabéns. sim, ok, Não consigo. ok, vou retirar o conceito Ok. pelo anfitrião. Acho que estás a fazer muito bem a coisa, pá. Acho que o conceito encaixa. Acho que o conceito é o que tu queres fazer, certo? Tu és um gajo bom para fazer isto. Conversa livre e de tertúlia, é o que eu quero dizer. Yeah, a tertúlia e o mentiroso é porque faças o que fizeres, converses o que conversares, nunca vais chegar à verdade.